simboliza, o que foi esse ato que Jesus fez por cada um de nós. E o que é sacrifício? Qual é o significado de sacrifício? O significado de sacrifício na Bíblia é oferecer algo para Deus, para apagar o pecado ou para agradecer a Deus. Deus estabeleceu o sacrifício para que as pessoas não morressem condenadas por seus pecados. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito. Não houve sacrifício melhor. Ele era santo, ele não tinha pecado nenhum, mas ele desceu para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras. Ele veio para trazer a salvação. Porque se você for ver, nos dias de hoje, ou no tempo de Cristo, decorrente ao que até a nossa época, muita coisa mudou. O pecado, tecnicamente, contaminou a humanidade. E se você for ver o que as passagens, os livros falam nos Antigos Testamentos, o pecado tinha uma pena severa para quem pecasse. Se você for ver os tempos de Moisés, Davi, Sansão, as guerras, as batalhas que tinham naquela época, Jesus veio para que tudo isso fosse mudado. Porque se nós fôssemos viver os tempos de hoje que nós vivemos, e Jesus não tivesse vindo para salvar o povo, para salvar a igreja, a humanidade, não existiria mais humanidade, não ia existir mais humanidade. Tudo isso ia acabar, nós iríamos viver novamente o tempo de Noé, porque ia chegar uma hora que Deus ia se cansar. Nós estamos vivendo hoje um momento em que você pensa assim, mas tem um arrebatamento, mas, poxa, Deus não está vendo o que está acontecendo lá de cima? É claro que Ele está. Você acha que Deus não está cansado de ver as coisas que acontecem? É pai matando o filho matando o pai. Coisas horríveis que acontecem. Que nem esse mês agora, que eu me deparei com o noticiário, infelizmente, com uma notícia assim que me desagradou muito, igreja, sobre esse negócio de orgulho LGBT. Não sei se os irmãos acompanharam as notícias, que agora até as crianças estão fazendo parte dessa organização. E não teve nenhum tipo de pudor pelas crianças estarem lá. Tinha pessoas que estavam tecnicamente nuas, semi-nuas. Teve até muitos homossexuais que não gostaram disso. Para você ver o tamanho disso, o tamanho da sujeira. Hoje você vê crianças da idade um pouco mais velha, de 4 anos, do meu filho fazendo cirurgia de mudança de gênero sexual. O que uma criança de 4 anos tem como mentalidade para falar, mãe, eu não sou isso que eu sou diferente. Irmãos, eu fico imaginando aqui comigo o que Deus lá de cima fica vendo e o que Ele pensa. Fala, meu Deus, o que será que Deus está olhando lá de cima e pensando sobre o que está acontecendo aqui na terra? Nós temos que agradecer a misericórdia de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Porque o que nos traz salvação é Cristo, pela misericórdia de Cristo. Porque o Pai corrige o Filho. Porque se nós vivêssemos o tempo de Noé, nada disso estaria acontecendo. Sodoma e Gomorra é um exemplo claro disso. Mas Deus, por que agora Deus não destrói a terra por conta da contaminação do pecado, pela sujeira do pecado? Por quê? Porque eu vou te dar 2 explicações sobre isso. A primeira, Jesus Cristo, Ele é aquele que nos defende, que nos salvou, deu a vida dele para nos salvar.
para pagar os pecados, ele sendo santo. Procura aí, em qualquer história, sobre tipos de morte, até castigos que os romanos faziam, vários imperadores, povos, Napoleão. Nenhuma morte, castigo é pior do que Jesus passou, a crucificação. Porque Jesus não foi só crucificado. Ele apanhou com chicote, com navalha. Para você ter uma noção da dor que Jesus sentiu, que Jesus passou, quando ele morreu não tinha uma gota de sangue em seu corpo. Como um ser humano é capaz de suportar isso? Nós temos que agradecer em todos os momentos pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, essas coisas que acontecem, sempre tem algo por trás disso. E nós que somos cristãos, nós estamos sendo distraídos pelo predador principal disso tudo, que é o anticristo. O espírito do anticristo está fazendo uma bola de neve para distrair a igreja. Verdade, Jesus. Para distrair a igreja do que é o principal, a chegada dele. Porque o que ele quer? Ele quer ao máximo contaminar, sujar, ao máximo que ele pode, porque ele está preparando o terreno para ele vir. É isso que está acontecendo. E a gente fica focado em coisas tecnicamente que são frívolas, são inúteis. A gente vê as coisas que acontecem. Não, eu tenho que lutar pelos direitos, pelo que eu acredito, por aquilo que eu fui ensinado pelo meu pai e pela minha mãe. Outra coisa, preparação. Pais e mães, preparem seus filhos. Você acha que Jesus não se preparou para vir à terra? Que Jesus só desceu, vou fazer isso de qualquer jeito? Não. Foram vários e vários tempos de preparação. Só para você ter uma noção de tempo entre a passagem de Daniel até a vinda de Cristo foram 400 anos. E nesses 400 anos, 400 anos de silêncio total com o povo. Sem profeta, sem nada. Silêncio total. De você fazer uma oração e você não ouvir nada. 400 anos de silêncio. E eu vou falar sobre uma pessoa que entre esses 400 anos, se os irmãos quiserem pesquisar sobre ele, é a versão genérica do anticristo, que foi Antíoco Epifânio III, que foi um grande perseguidor do povo de Deus. Ele matou 200 mil judeus e escravizou mais 200 mil. Profanou o templo do Senhor, fez a igreja do Senhor ser um prostíbulo. A afronta contra Deus, se auto-intitulou Deus. Mas ele é uma versão limitada. Agora você imagina esse que está por vir, que é a versão ilimitada do anticristo. Irmãos, nós temos que nos sacrificar. Mas eu não falo me sacrificar, mas é só por mim, não. Sacrifique pela sua família. Glória a Deus, aleluia. Sacrifique pelo seu próximo. Às vezes, quando eu dobro o meu joelho e vou falar com Deus, falo só sobre mim, esqueço de falar sobre alguém que está precisando de uma oração. Quantas pessoas agora, nesse momento, não estão colocando uma corda no pescoço